Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Jovens PDC. Esse aqui que é o podcast dessa gurizada, gosta de pensar, que quer amadurecer até a medida de Cristo Jesus. A gente sempre tem trazido aqui convidados inteligentes, perspicazes, que nos fazem pensar, que nos ajudam tanto nas questões naturais, na nossa vida diária, como principalmente na nossa vida de fé em Cristo Jesus. Hoje aqui não vai ser diferente. Antes de eu apresentar o convidado, eu quero te convidar. Se esses episódios têm abençoado a tua vida, compartilhe com os teus amigos, envia para alguém, para que mais alguém seja abençoado. Tá certo? Segue a gente aí nas redes sociais e assim a gente vai juntos, né? Vamos juntos falando cada vez mais das coisas do Reino de Deus. Hoje aqui comigo, convidado super especial, pastor Timóteo Figueiró. Obrigado pela presença, tá junto aqui. Eu que agradeço o convite, desde que tu me chamaste ali, uma honra poder participar. E um projeto muito legal, aqui da pessoal de Viamão, projeto teu, com certeza. E feliz em participar com vocês. E já de cara já fico preocupado, né? Quando tu diz pessoas inteligentes, o que está querendo com isso? Mas Deus deu inteligência para todo mundo. E a gente usa claro, a inteligência como a gente quer muitas vezes, né? Todo mundo tem a sua inteligência, todo mundo é inteligente, mas a gente precisa aplicar de alguma maneira essa inteligência. E acho que esse é o caminho interessante e importante da gente pensar. Mas estamos juntos aí. Não, inteligente, sim, com certeza. E é interessante isso, você está colocando, é importante, né? Qual é a construção que nós temos feito, né, na nossa vida, seja ela intelectual, seja ela a nossa vida prática mesmo, né? Isso é importante. Acho que a ideia do podcast é essa, fazer com que os jovens pensem. Por mais que a gente tenha, às vezes, opiniões diferentes a respeito de assuntos específicos, eu creio que o mais importante é pensarmos e, acima de tudo, né, abrirmos mão, às vezes, de uma certa opinião pela palavra de Deus, que é o mais importante, né? Então, a igreja é um ambiente onde há muita ideia, né? Sim. Há muita discussão de vários assuntos e a gente tem certamente às vezes alguma opinião diferente sobre um assunto, mas no final das contas é necessário chegar a uma linha, né? Sim. Por exemplo, o Ministério Encontros de Fé tem uma visão, então a gente tem uma visão básica de evangelização e edificação. Então a gente pode discutir sobre vários assuntos, a gente pode falar sobre ação social, sobre o culto, sobre durabilidade de um culto, tempo de louvor, músicas. Sim. Mas no final das contas é preciso haver uma concordância quanto a assuntos centrais, quanto à visão. Sim. Então, a opinião ela é importante e o pensamento, a reflexão também faz parte. Mas o importante é chegar no final na mesma visão e a gente seguir uma linha, né? Sim. Seguir um pensamento de uma linha. Isso aí vai também nortear e dar o crescimento, né? Sim, com certeza. Pastor, deixa eu te perguntar. Tu nasceu num lar cristão e com pais, né? Para quem não sabe, filho, né, como esse sobrenome, filho do pastor Isaías Figueiró, Magda. E tu cresceu assim num ambiente não só cristão, mas bem ativo ministerialmente, né? Sim. Teu pai, ele tem uma história, eu posso dizer isso, né, tranquilamente, tem uma história do avivamento aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, e talvez até além, com certeza. E tu cresceu no meio de cruzadas, vivendo isso. Quais são as memórias que tu tem, assim, as mais marcantes, né, desses momentos que tu viveu ali, se puder compartilhar conosco? As minhas memórias de infância e adolescência, elas são desse período e elas são entrelaçadas com a igreja e com o surgimento da igreja, né, da Encontros de Fé. Tu citaste as cruzadas, as campanhas, né? O momento que eu estava ali, deixa eu ver, 7, 8 anos de idade, é quando começam as cruzadas, 89, por aí. E desse período começa cada vez mais a crescer, né? O pai começa a viajar muito pelo interior do estado, a fazer as cruzadas, ele compra as lonas. Então eu lembro de algumas situações interessantes da família. Não tem como tu não envolver a família, né? Então a gente viaja para São Paulo ali em 92, mais ou menos, de carro, com toda a família. Na época, a Mariana, minha irmã menor, ela tinha ali 2 aninhos de idade. Então a gente vai de carro até São Paulo. Já eram 4 crianças, 4 filhos ali, né? E lá o pai entrega o carro da família numa lona. De entrada, porque a lona valia muito mais que o carro. Sim, né? Na época era um Santana, era um ótimo carro, cara, um bom carro.
Tu vê como... Uma atitude de fé, né? Atitude de fé e de convicção, né? Eu vou entregar o carro da família, tenho certeza que não vai me faltar nada e amém, vamos embora. Então ele deixou o carro da família lá e eu me lembro caminhando na fábrica de lonas ali, que era de um argentino, que morava lá em Santo André. E lá ele entregou o carro pro cara, olhou a lona e tal, viu as situações, e era na época era a maior lona que a gente ia ter, né? E a gente volta de avião e tal, mas sem o carro, né? Mas ficou o carro lá e veio uma lona, né, junto da bagagem. Claro que a lona não veio no avião, ela tem que ter carretas, tem que ter caminhão para transportar esse tipo de material, porque tem ferragem junto, tem muita coisa, né? Então a minha lembrança, minha memória, ela tem tudo a ver com as cruzadas, com as campanhas. Então, se a gente pegar uma campanha, por exemplo, vamos pegar aqui uma de Viamão, que teve algumas, né? Então, se conversava com os pastores antes, eu sempre via o pai conversando com os pastores da região, de várias igrejas, né? Tentando, um mês de antecedência, estar em oração pela cidade, para que Deus abrisse o céu sobre cada uma das localidades onde se fazia a campanha. Aí se juntava uma equipe, e no início a equipe, cara, que montava, era o meu pai, era o Paulo, era o meu tio Júlio e alguns amigos, assim. Sim. Isso é muito legal, cara. É legal, não, e é legal comentar isso porque as pessoas não fazem ideia disso. Exatamente. As pessoas acham que o pastor começou e já chega, já está tudo pronto, ele sobe e vai ministrar, né? Mas já começa por uma atitude de fé, né? Ou seja, nos cultos, por exemplo, nós temos como prática bíblica, nós entendemos isso, a questão da contribuição, né? Da pessoa ofertar e tal, mas as pessoas não sabem o quanto o pastor já ofertou. Exato. O quanto ele já se entregou, inclusive, na sua vida financeira, né? Quanto ele entregou da vida financeira e o tempo dele também, Exato, né? Trabalhando, né? Que legal. Então, no início, eles faziam tudo isso junto, né? Então, tinha muita ferragem, tinha que bater muita estaca para prender os cabos da lona, tinha que levantar os mastros e tal. Aí acabava uma cruzada, tinha a limpeza das lonas. Nós morávamos numa chácara em Gravataí e eu lembro do pessoal limpando as lonas. E eu gostava daquilo porque eu era um piá, né? Gostava de deslizar ali por cima da lona com sabão e tal. Então, envolvia ali a infância, a brincadeira e a coisa séria também, que era a limpeza das lonas. Estava sempre ajudando junto. Sim. Mas, falando da cruzada, né? Do culto. Depois que estava pronto, que estava de pé, se fazia aquele culto totalmente evangelístico ali. E sempre no meio de uma região mais carente, assim, no meio de uma região com mais necessidade. Eu também tenho muita lembrança nesse sentido, né, da necessidade do povo. E para mim isso marca demais a minha vida e marca demais a minha trajetória. Então eu vi muita necessidade do povo, as pessoas de fato chegando ali sem nada, literalmente sem nada no bolso, mas sem nada, assim, espiritualmente falando, para dar também. Então as pessoas chegam lá com uma necessidade: Deus, eu não tenho nada, eu preciso de Ti. É interessante como Deus trabalha isso também na nossa vida, né? Às vezes a pessoa que tem uma condição melhor, ela também tem mais dificuldade de enxergar a Deus, porque ela tem onde se apoiar, onde confiar e tal, e acaba se entregando a questões materiais, e ela, com isso, coloca algumas barreiras para enxergar a Deus também. Então a pessoa que não tem nada, é tudo ou nada, de fato, ela compreende assim: eu quero esse Deus. A gente ouviu muito essa frase, né? Eu quero esse Deus, eu quero isso que vocês têm. Então eu vi ali muita libertação, muitas pessoas sendo libertas de prisões espirituais, questões de demônios. Eu vi muita coisa visual nesse sentido. Vi muita pessoa rolando no chão na serragem, com possessão maligna, e depois sair completamente diferente na mesma noite, transformada. O rosto mudado, né? O rosto mudado, a família não entendendo o que estava acontecendo, mas depois vindo no outro dia participar daquilo, com outro coração. E a partir disso também mudando a trajetória de muita gente. Nesse sentido, né, a gente vê a transformação das pessoas e escuta até hoje muitos testemunhos. Sim. Então, legal. Tipo assim, o pai esses dias aí, foi pregar numa localidade que eu acho que foi a primeira igreja que ele pregou na vida, que é uma Assembleia de Deus lá de Cachoeirinha. E lá ele ouviu muitos testemunhos do pastor que disse para ele: eu era um adolescente quando tu veio aqui pregar e tal, hoje eu sou o pastor aqui da localidade. Chegando lá, testemunhos: quando tu vieste aqui, aconteceu tal e tal coisa, recebi um milagre. E aonde ele vai, acontece dele ouvir testemunhos. Sim. Nesse sentido, e muitas coisas legais, viu, Felipe, assim,
cara, que dão ânimo, cara. Porque a gente sabe que a trajetória do pastor, ela tem desafios. Muitos. Tem muitos desafios. Poxa, tem dias que a gente está mais cansado. Tem dias que a gente é pego de surpresa por algumas situações. Então, ouvir testemunhos que nem esses são ótimos para dizer assim, é Deus dizendo a verdade, né? Eu estou com vocês. Segue que eu estou junto. Olha o que eu fiz no passado e eu sou o Deus que fiz no passado, vou continuar agindo hoje também. Então, minha infância, minha adolescência tem tudo a ver com as cruzadas, com o surgimento da igreja. Tem a rádio também que começa nesse período, né? O programa de rádio lá na Rádio Esperança. Então, eu lembro de dar umas voltas com o pai lá no centro de Porto Alegre, caminhando até chegar no estúdio. Ele saía da corretora de seguros, ali na região da Andradas e da Borges de Medeiros, e caminhava até aquele lugar onde tem um monte de agropecuária, ali na Júlio de Castilhos, e o estúdio de rádio da Rádio Esperança era por ali. Então, eu me lembro de caminhar esse trajeto com ele, de participar dos programas. Cara, eu sou muito grato a Deus por isso. Muito grato a Deus pela vida do meu pai, da minha família, por tudo que eu vivenciei. Eu tenho certeza que isso faz parte da minha trajetória e é diferencial, sim, para a minha vida. A gente tem essas histórias, todo mundo tem a sua história e as histórias fazem parte da formação da vida de uma pessoa. Sem dúvida. E a minha formação ela é essa. Minha formação tem a ver com as campanhas, com as cruzadas, com o evangelho, enfim. O que eu tenho para contar nesse sentido é isso aí. Sim. Não, e essa formação ela é tão importante porque tu não ouviu o teu pai falando, tu viu o teu pai vivendo, né? Teu pai, tua mãe, tua família. E isso impacta a gente, né? A criança, o adolescente, ele é impactado não tanto por aquilo que é dito, mas principalmente por aquilo que se vive, né? Por aquilo que se pratica. E que legal que tu pôde crescer, né? Tendo essa vivência. Hoje, como cristãos, a gente celebra muito a volta do filho pródigo, né? O cara que saiu, que fez e tal, não sei o quê. E tudo bem, eu acho que a gente tem que celebrar. Eu não acho que está errado, está certo, vamos celebrar. Poxa, estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Como todos nós também, né? Todo mundo é um filho pródigo, só que tem alguns que, por exemplo, foram criados em um lar cristão e que permaneceram ali, nunca tiveram aquela vivência, talvez, né, do mundo. E um dia um pastor falou algo que eu fiquei pensando, ele disse, poxa, esse que nunca saiu, que permaneceu fiel, cara, a gente tem que celebrar também. Vamos celebrar aquele que veio, que teve vivência do mundo, ok, mas vamos celebrar quem foi fiel, quem ficou, quem permaneceu, né? E o que tu poderia dizer, assim, de ter sido criado em um lar cristão, de ter vivido isso foi bênção na tua vida. Isso te ajudou em muitos aspectos, né? Tipo assim, o que tu pode dizer para essa galera que, quem sabe, que está sendo criado, né, com pais cristãos e fica pensando, mas eu queria viver o mundo, sei lá, eu queria experimentar. A gente ouve, às vezes, adolescentes falando isso, né? É interessante esse assunto, Felipe, porque também vi muitos filhos de pastores que escolheram outros caminhos. Até dizendo assim, eu não quero saber disso, não quero saber de igreja. Então, eles não viram alguma coisa boa, se não machucaram, viram algo talvez, que chamou atenção coisa. assim, positivamente, se machucaram muitas vezes. E, infelizmente, a gente tem muita história nesse sentido de filhos de pastores que não quiseram saber. Comigo foi diferente. Eu, como tu disseste, eu vi o testemunho do meu pai, da minha mãe, da minha família, meu tio, enfim. E aquilo me chamou atenção, eu gostei daquilo, tanto que eu quis seguir no mesmo caminho, né? Eu fui trilhando caminhos parecidos com o do meu pai, né? Cheguei a trabalhar na corretora de seguros lá, que era do meu avô, que é o caminho que ele fez também, mas eu disse para ele um dia assim, eu gosto disso aqui e tal, é o meu ganha-pão, mas o que eu quero mesmo é a igreja. Eu quero mesmo é servir lá na igreja, eu quero estar junto contigo lá. É o que eu sinto para mim. E eu era ali recém-casado ainda quando eu falei isso com ele, né? Casei em 2006, já estou indo para 16 anos de casamento. E uma bênção também o casamento na vida de um cristão e de um pastor também é muito importante, né? Mas eu trilhei esse caminho e eu disse, eu quero seguir isso aí, porque eu vi. Eu gostei daquilo ali, né? Então, eu queria seguir aquele caminho. Não é que eu quis ficar famoso ou que eu queria um status, porque aconteceu naturalmente isso com o pai, né? Ele ficou conhecido. Sim. Ele se tornou um cara conhecido no meio evangélico e tal. Ele tem um status nesse sentido. Onde ele vai, ele não consegue ficar muito isolado ou em silêncio. Assim, as pessoas reconhecem ele onde ele vai, cara. Sim. Eu vou te contar uma história. Assim, eu fui esses dias com ele para o Uruguai, para a fronteira.
Um dia de semana, assim, porque o pastor, a folga é lá no meio da semana, não tem como sair no final de semana. Final de semana é pior, né? Muito mais difícil, né? O dia de trabalho é domingo, né? E segunda-feira também. Dia de juntar, no bom sentido, juntar os cacos, assim. Botar em ordem a casa, né? Então a gente saiu no meio da semana, cara, a gente tá lá no Uruguai, cara. E um cara liga para ele lá. Escuta, tu tá aqui pela região? E ele, sim, quem é que tá falando? Cara, eu vi que tu fez uma reserva no hotel e tal, e o cara viu o teu nome e me avisou. Eu sou o proprietário do hotel e tal. Cara, vem pregar na minha igreja aqui. Ele, poxa, eu quero muito estar aí. Eu tô com a minha família aqui e tal, vou ter um diazinho aqui, enfim, mas como é que tu ficou sabendo, cara? Então, eu vi o teu nome aqui, já liguei pro teu irmão lá em Novo Hamburgo, pro Paulo, para ver se era tu mesmo que estava aqui. Então, ele não tem uma folga, cara, não tem um dia de folga. Sim. Engraçado que daí lá, a gente está com a família ali passeando, né? E ele curtindo os netos. E eu vi que ele estava com 2 corações. Se ele ficava o tempo com a família ou se ele ia pregar na igreja lá. Ele foi orar, foi tirar esse tempo com Deus para ver o que fazer, né? Mas me chamou a atenção, assim, o pastor não tem um tempo de folga, né? Falta um tempo, assim, então ele está em família e aí alguém descobre que ele está lá a 500 quilômetros de distância e convida ele para pregar nessa igreja. Então foi muito interessante aquilo. Ontem também, estava olhando ali as redes sociais e tal, e o Ângelo Basso, que é um cara conhecido aí hoje no meio evangélico e tal, ele colocou aquelas caixinhas de pergunta no Instagram ali, e alguém colocou, ele perguntou, com quem que eu devo fazer uma live? E alguém largou lá, pastor Isaías Figueiró. E ele legal. botou assim, será que rola essa live? E ele escreveu, grande homem de Deus, faz parte da minha história. Eu li aquilo para mim, foi uma surpresa. Poxa, faz parte da minha história. E ele marcou ali o pai, será que ele faz uma live comigo? Legal. Eu sei que o pai não é muito ligado na rede social, tem o Instagram e tal. Eu vou ter que falar com ele sobre isso até. Sim. O cara lá e tal te chamou, vamos ver se rola isso. Sim. Mas é um cara conhecido. Sim. É um cara conhecido e ele não queria isso. Não é que ele queria, que ele sonhava com isso. A gente tem que ter cuidado às vezes com o nosso coração, né? De entender o que de fato Deus quer e de que é o ministério pastoral, enfim, o seu evangelista. Então, assim, Deus abençoa quem faz com alegria e quem coloca o seu tempo e o coração em Deus. Então, as cruzadas, eles foram para as vilas, eles foram para os lugares mais simples, eles colocaram o coração, como tu disseste, colocaram dinheiro naquilo também, mas querendo que Deus mudasse situações de pessoas. E isso eu vi, Felipe. Eu vi isso, eu vi meu pai chorando pelas pessoas, eu vi meu pai orando de madrugada na sala de casa, e eu vi isso. Madrugadas, dias de semana ele orando lá, repreendendo o mal, lutando contra o diabo, uma guerra espiritual, e orando para Deus salvar vidas, salvar as famílias. E isso sim, isso é o grande tesouro que a gente pode dizer do ministério Cruzadas de Fé e Encontros de Fé. São as muitas vidas transformadas, as muitas famílias que tiveram outro patamar, um outro sentido de vida a partir disso. Então isso para mim me chama a atenção, foi o que me chamou a atenção. Eu nasci nesse lar, fui criado nesse lar, mas de uma forma positiva. O que me chama a atenção é isso, né? Eu tenho meus irmãos e tal, algum talvez tenha focado mais na área profissional, e isso é bênção também, mas todos no caminho. Tem minha irmã também que está na Argentina hoje, casada com um pastor lá na Argentina, trabalhando no ministério também, e ela é muito envolvida com isso. Então a nossa formação é essa, né? E tu citando a história do filho pródigo, a gente tem que ter temor, né? Esse filho que estava em casa, é interessante olhar a história dele, a perspectiva dele, porque ele está trabalhando lá no campo, ele escuta um barulho de festa, né? E ele pergunta para o empregado do pai dele, o que está acontecendo? O teu irmão, aquele que estava perdido, voltou. E ele se indigna com aquilo, né? Ele fica bravo com aquela situação. Ele diz assim, vem cá, eu estou há tanto tempo aqui, depois falando com o pai dele, né? Eu estou há tanto tempo aqui, tu nunca fez isso por mim. E é interessante que o pai, que é a figura de Deus nessa parábola, né? O pai diz, cara, tu estava o tempo inteiro comigo aqui, dentro de casa, tudo que é meu é teu. E tu não aproveitou isso. É isso que ele está querendo dizer. Tu está o tempo inteiro aqui, tu foi instruído aqui comigo. Tu tem ligação direta com o pai. Tu tem comunhão com o pai, mas tu não entendeu. Tu está inclusive servindo como se fosse um escravo a um senhor. Tu é filho, cara. Tu
Tu tem que entender a situação. Então ele era um filho que não estava aproveitando o que tem a casa de um pai. Isso serve para a gente, né? Entender que a comunhão com Deus é muito importante. E a ilusão que às vezes a gente pensa que a gente está perto e não está. Na comunhão com Deus. A proximidade física não significa muita coisa. Exato. Eu posso estar convivendo na mesma casa com os meus filhos e não estar sendo um pai. Posso estar sendo um pai ausente ou estar na mesma casa com a minha esposa todos os dias e não ser o marido que eu tenho que ser com ela. Sim. Então essa proximidade física, ela precisa ser espiritual também. Então tem um filho que é resgatado, que volta arrependido, mas tem um filho que está ali dentro de casa que é um religioso, né? Que não entendeu a comunhão com o pai. Sim. E ele podia ter conversado com o pai diretamente. E ele fala primeiro com um servo do pai dele, né? Poxa, ele era filho. A gente não precisa de intermediários nessa comunhão. Fala com o pai direto. Conversa diretamente com o pai. Tem essa relação de intimidade com Deus. Porque Deus é um Deus próximo que nos chamou para essa caminhada. Então, eu fui criado num lar cristão e eu podia ter seguido um caminho ou outro. Mas eu quis seguir esse caminho, sabendo que há limitações nesse caminho. Por exemplo, questão financeira. A gente sabe que há limitação para a gente nisso aí. Mas também que a gente sabe que não falta nada. E isso para mim também é uma coisa muito interessante. Porque meu pai, ele é um cara que tinha condições financeiras muito boas. O meu avô era um grande corretor de seguros aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ele tinha uma condição muito boa. Isso foi importante também para o início das cruzadas, porque meu avô também injetou muito dinheiro ali para que aquilo acontecesse. Mas eu vi meu pai deixar de lado assim, essa área e dizendo sim para o evangelho. Eu vou deixar minha carreira profissional e eu vou seguir uma carreira ministerial. E eu sei que não vai faltar nada. E eu vi isso. Isso eu vi. E eu faço questão de falar isso para ele hoje também. E eu disse algumas vezes para ele: o que tu entregou para nós, para a família, foi o melhor que a gente precisava. Não é o conforto de uma ótima casa, não é o conforto de um carro, não é o bem material que a gente mais precisa. O que tu entregou para nós é a vida com Deus, a intimidade com Deus, é entender que Deus é real, que Deus existe, que Deus se preocupa com nós. Foi entregar o evangelho para a gente de uma forma clara. Isso é o mais importante. Então, se tu deixou a carreira profissional, eu entendo perfeitamente, eu não sinto falta de nada. Eu sei que Deus nos capacitou, que Deus preparou esse caminho para a gente e que nesse sentido a gente foi muito abençoado. Então, eu olho com prazer, assim, eu olho para a nossa história, para o passado, assim, da nossa formação, entendendo claramente essa situação, assim. Quando Jesus fala, né, para os discípulos: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O que é tomar a cruz? Se não é deixar o nosso eu, né, deixar tudo que a gente gosta de fazer ou tudo que toma o nosso coração de uma maneira mais egoísta. Então essa primeira frase de Jesus, negue-se a si mesmo, é muito importante. Então tomar cruz tem tudo a ver com negar a si mesmo e se entregar completamente ao caminho de Deus. Então nós somos abençoados demais por isso, Felipe. E eu vejo aqui também hoje em Encontros de Fé, em Viamão e por toda a grande Porto Alegre, como bênçãos que Deus deu para pessoas que trabalharam, pessoas que se entregaram a Deus. Sim, sem dúvida. É Deus que faz. A semente foi lançada. O Espírito Santo podia fazer o que ele quisesse, qualquer coisa. Mas ele escolheu a mim, escolheu a ti, Felipe, escolheu ao pastor Isaías, escolheu ao Paulo Gans, escolheu a vários outros. Porque Deus quis que fosse dessa maneira. Ele quer que o evangelho dele seja espalhado pelas nações através de homens. E todos nós, com as nossas falhas, somos canal de Deus. Mas a questão muito importante nesse sentido é essa: se a gente entender que a gente é canal de Deus, que a gente não é o fim da linha, nós somos um meio de transmissão do evangelho. Sim. Então, para mim isso é muito importante. Meu pai entendeu isso e ele fala isso até hoje quando conversa com lideranças, quando conversa com a gente na sede, com os pastores. O pastor Paulo Ganser também, tenho certeza que ele entendeu da mesma maneira. Eu lembro daquelas aulas que a gente teve com alguns pastores ali. Eu lembro das aulas do pastor Paulo Ganser que foram ótimas, onde ele colocou o coração dele ali, onde ele trouxe, de fato, naquelas aulas assim, o que um pastor passa, o que um pastor sente
a família, as dificuldades, os desafios e as bênçãos de Deus. Tenho lembranças e anotações daqueles dias ali que foram muito bons. Foram ótimos. Muito bons. Isso é tão importante, né? Essa questão que tu colocou do trabalho, da dedicação. Eu lembrei quando o Paulo diz, né? Trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim, né? Exatamente. E eu entendo assim que Paulo está querendo dizer que eu me dediquei, eu peguei o que Deus me deu e eu lembro do pastor Isaías dizer isso, né? Uma vez ele colocou isso, não lembro se foi lá no Teatro Presidente, mas eu me lembro dele falando isso. Ele disse assim, quando eu chegar no final da minha vida, eu não quero ser aquele sapatinho novo, bem limpinho, guardadinho. Não, eu quero estar surrado, usado. É como quem diz assim, Deus, usa-me, sabe? Eu quero ser usado por ti. Yeah. Então, eu entendo isso. Eles entenderam a graça que receberam, mas o que eles fizeram? Eles se dedicaram. O pastor Paulo Ganser aqui, né? É assim, ele veio dessa escola. É alguém que trabalha muito, alguém que se dedica muito. Está acontecendo algum evento, alguma coisa na igreja, você vai ver ele botando a mão na massa. Tudo. Botando a mão na massa, né? Então, assim, e o que acontece? Eu vejo que as ovelhas, o povo, as pessoas aprendem isso pelo exemplo. Aquela coisa, eles veem o pastor trabalhando, não, pastor, deixa que eu faço. Eles vão colocando a mão junto porque veem eles trabalhando, né? E isso eu tenho certeza de que é um grande diferencial do nosso ministério, uma marca que vem, claro, sobretudo naquilo que o Senhor fez na vida do pastor Isaías. E aí todos nós viemos assim de baixo, como se fosse um guarda-chuva, né? Aprendendo e recebendo e seguindo na mesma pegada, assim, né? Nós estamos em tempos de talvez superestrelas, né? Na questão da igreja. Tem muita estrela. Do mundo gospel. O mundo gospel, essa expressão é interessante. Então, tem na área da música, mas na área da pregação também hoje tem muito superstar aí. E esses caras têm que entender também o papel deles, né? E não confundir o que é de Deus e qual é a fama que isso traz, né? Para que essa fama, né? Qual é a necessidade disso? Porque tem uma coisa interessante. Se Paulo diz o seguinte, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim, depois ele vai dizer, se eu for me gloriar em algo, vou me gloriar na cruz de Cristo. O que ele está querendo dizer? Não, é tipo assim, tudo bem, eu me dediquei. Qual que é o meu trunfo, talvez seria, eu não sei qual é a palavra, a minha dedicação, mas a minha dedicação ainda assim foi em cima da graça, né? Então, tipo assim, na real eu não tenho do que me gloriar, né? Porque eu peguei o que Deus me deu e fui trabalhar isso, né? Então, isso é uma coisa importante. Quando Deus nos usa, quando a gente tem um culto abençoado, né? A gente tem que saber uma coisa, bondade de Deus, cara. Deus Exatamente. É bom. Isso é uma coisa que eu costumo dizer pro pessoal, Deus é bom. E daí eu tenho uns amigos aí que tu sempre diz que Deus é bom, mas não é só mas não é só um jargão, é porque é bondade Exato. De Deus, né? Às vezes tu não sabe o que dizer para a pessoa, né? A gente não fala que Deus é bom por falar, né, Felipe? Quando eu falo Deus é bom, eu falo porque eu entendo que Deus é bom de fato e eu estou desfrutando da minha vida de que Deus é bom mesmo. Exato. Paulo também disse, eu criei, por isso falei. E a gente fala porque crê. Deus é bom, né? A gente não canta isso. Hoje aquela canção, né? Certamente bondade e graça me seguirão. E a música é bonita pra caramba, mas isso são salmos. Isso é o final do Salmo 23 Sim. ali. Certamente todos os dias da minha vida, bondade e misericórdia me seguirão por todos esses dias. Isso é verdade. Isso é verdade. Quando a gente confia em Deus, a gente começa a compreender e enxergar mais claramente a bondade de Deus na nossa Sim. vida. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é pela graça de Deus mesmo. Sim. É porque Deus capacita e porque Deus é bom. Amém. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Apesar de ter crescido nesse lar cristão, nem tu contou aqui pra gente, as experiências que tu teve, a gente entende assim, que tem aquele momento na nossa vida que Jesus vem e pega o nosso coração, né? E a gente diz assim, não é mais por causa do meu pai, nem por causa da minha mãe, mas, Senhor, como é que foi isso na tua vida? O teu encontro com Cristo, aquele momento que tu disse que tu estava só tu e o Senhor, e Senhor, a partir de hoje meu coração é teu. Como é que se deu isso? Isso é muito importante, Felipe, essa pergunta. E enquanto tu fazia pergunta, eu lembrava também dessa parábola do filho pródigo, né? Porque tu pode estar em casa junto com o pai e não entender e não se converter ou achar que por estar junto com o pai ou ter um nome na família, tu é crente. Sim, isso é uma chave, né? Isso está colocando aqui uma chave, né? Até achei interessante quando tu trouxe essa analogia da parábola do filho mais velho que ele está ali, que é aquilo que o Senhor Jesus está ensinando na parábola, né? É importante isso. Quantos de nós estamos na igreja e não estamos desfrutando, né, como filhos?
Essa parábola ela trata de quem é de fora, né? E de quem é judeu, de quem estava dentro, né? Jesus critica muito a religião, a religiosidade, né? Não a religião, mas a religiosidade, ou seja, ele critica muito o farisaísmo. Então, esse filho que está ali dentro de casa, ele é o judeu religioso, né? E o que está de fora é o forasteiro, é a pessoa que esse próprio judeu desprezava e menosprezava, o estrangeiro, o gentil, digamos assim, que vem de fora. Somos nós hoje, né? Aqueles que fomos encontrados, fomos achados, que andamos muito tempo distantes e tal. Só que esse religioso achava que estava no caminho certo, né? Ele pensava, eu estou fazendo tudo certo, eu estou cumprindo a lei, eu estou cumprindo as regras, inclusive, que eles colocaram lá, 600 e tantas interpretações da lei, que só atrapalhavam e faziam mais peso sobre as costas do povo, né? E eles não, né? Porque eles não cumpriam, né? Então Jesus batia muito nisso. Então, assim, eu posso olhar, né? Puxa, meu pai se tornou um cara conhecido e tal. Eu tenho Figueiral no nome e é isso. Estou na igreja e ponto final. Isso é uma grande ilusão que a gente precisa compreender. Então, ser nascido, né, entre aspas, e criado na igreja, a gente precisa entender que tem um momento que a gente precisa ter um encontro com Deus. Os meus filhos, eu trabalho isso com eles hoje. São crianças ali, eu trabalho isso com eles. Vocês precisam compreender o que é o Evangelho, quem é Deus e por que nós precisamos disso. Por que Deus veio à Terra? Por que Jesus Cristo veio à Terra como um de nós? Qual a necessidade disso? Esses dias eu assisti um filme muito interessante que é Em Defesa de Cristo, que trata um pouco dessa questão da pessoa que não entende. E aí eu venho naquele texto bíblico, né, que o Evangelho é loucura para aqueles que não creem. Né? De fato, assim, quem não nasceu de novo, olhando a igreja, o evangelho, aquilo é uma loucura mesmo. O que esses caras estão fazendo, cara? Eles querem desfrutar desse mundo, das coisas desse mundo, né? Sim, não faz sentido na mente humana, assim, né? No natural, né? Exato, eles se desgastam por isso, botam o seu tempo, a sua vida por isso. Olha esses caras que mexem com investimento hoje, eles não dormem quase, né? Se desgastando através de algo corruptível, né? Quando Paulo fala da coroa incorruptível. Então, teve um momento meu, sim, que eu compreendi, assim, que Deus me tocou, me pegou meu coração. Então eu vim na minha infância, nas cruzadas, eu vim vendo tudo isso nas campanhas, na igreja e tal, mas teve um momento, num retiro, que eu estava ali com os meus amigos. Isso é legal também, porque eu estava junto com os meus amigos, cara. Isso eu trago com uma boa lembrança, porque eles estão comigo hoje também na igreja. E a gente, embora chegou um momento ali que a gente tomou cada um rumo, questões profissionais, enfim, a vida é assim, né? Sim, normal, assim, da vida, né? Mas hoje a gente olha, a gente está todo junto na mesma igreja, todos nós casados, todos nós com filhos, e a gente olha, pô, é interessante isso. Como a gente foi abençoado nesse sentido, como a gente entendeu essas questões também, a importância da família, de filhos, enfim. Mas teve um retiro lá, coisa de gurizada, né? Adolescente. A gente combinou, vamos botar uma camiseta da Seleção Brasileira, vamos todo mundo igual no culto, vamos. Então estava lá num culto, todo mundo de camisa da Seleção Brasileira, da época que a seleção ainda era boa, tinha craques ainda e tal, brincadeira, né? Mas estava lá naquele culto. Mas o que antecedeu aquele culto, e aquilo era um sábado à noite, na manhã o pastor já disse assim, vocês têm que chegar de noite com um texto decorado hoje, Romanos 12, 1 e 2. Então a gente passou o dia inteiro, embora a gente tenha jogado bola e tal, se divertido um pouco, porque retiro é assim, a gente decorou o texto bíblico de Romanos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Eu nunca mais me esqueci, cara. Decorei lá, nunca mais me esqueci. E o pastor disse, estejam preparados para o que Deus vai fazer hoje à noite. O Espírito Santo vai tocar vocês. E eu lembro claramente daquele culto à noite, do meu corpo inteiro formigando, cara. E, enfim, era algo diferente que eu nunca tinha vivido e presenciado antes. Mas lá aconteceu o culto, veio aquele momento final, assim, de onde Deus estava trabalhando na gente, o pastor orando, ali impondo as mãos, os jovens vieram para frente, colocaram a mão em mim, eu caí e eu não me lembro mais nada. Eu só me lembro que meu corpo inteiro formigava, eu me lembro que eu chorava de alegria, falava em línguas, o Espírito Santo me tocou, me chamou. Ali também foi um momento pós-retiro onde, assim, Felipe, eu queria demais a palavra de Deus, cara. Tudo que eu queria fazer era ler aquele texto.
Eu pensava naquilo o tempo inteiro. Então eu entendo que ali é um divisor na minha vida, é um marco na minha vida, onde muitas coisas começam a mudar também. Onde eu passo a enxergar diferente a vida, a fé, e onde Deus trabalha comigo questões minhas particulares também, né? A questão da minha deficiência física também. Ali Deus trabalha comigo também um texto, porque eu tinha questionamentos meus. Então vem um texto ali de João que traz um cego de nascença diante de Jesus e pergunta o que ele fez, o que o pai dele ou a mãe dele fez para que ele nascesse assim. E Jesus diz, não fez nada. Nem o pai dele, nem a mãe dele, mas para que se cumprisse nele aquilo que tinha que acontecer e para que as maravilhas de Deus fossem cumpridas na vida dele. Então ele é curado, mas o que acontece com aquele cego depois, né? O que é aquele testemunho, o que é a graça de Deus sobre a vida dele, né? Então eu entendi ali que não havia um pecado, que não havia algo que eu precisasse saber. Porque as coisas acontecem assim mesmo, que tem muitas coisas nesse sentido que a gente não tem que entender, mas eu preciso compreender a Deus. E o que Deus pode fazer na minha vida. Então hoje eu sou um cara feliz e abençoado com a minha família por causa de Deus. Porque eu confiei em Deus e não em mim mesmo. Se eu olhasse para mim mesmo, eu ia falhar. E se eu olhar hoje para mim mesmo, eu sei que eu vou tropeçar e vou cair. Mas se eu olhar para Deus e reconhecer que a graça vem dele, se eu entender que o que eu preciso está nele, que o que eu posso deixar nessa terra que hoje depende de Deus, do Espírito Santo, eu vou entender de fato os rumos da vida e por que eu estou aqui. Sim. Minha família também está aqui. Então foi esse dia, foi nesse retiro onde Deus me tomou, me pegou assim de um jeito que mudou minha trajetória, mudou completamente. Ali eu posso te dizer que eu tive meus olhos espirituais abertos. Tinha visto muita coisa. Eu gostava de tudo aquilo, eu queria aquilo, queria Deus. Mas naquele dia, eu te digo que eu passei por algumas barreiras. A partir daquele momento, assim, eu passei a enxergar uma outra dimensão. Uma dimensão maior. É como diz ali em Efésios, né? Os olhos abertos para compreender de fato quem Deus é. Quando Paulo ora no início de Efésios pedindo isso, eu oro para vocês, para que Deus abra os olhos espirituais de vocês, para que vocês reconheçam quem é Deus como Ele é. Porque a gente faz uma visão de Deus natural, a gente vai crescendo. Então, daqui a pouco o filho de pastor que nunca quis saber de igreja, ele também criou uma imagem de Deus através do que ele vivenciou. E isso de forma precisa ser quebrado um dia, né? Então eu tinha uma visão de Deus e tal, mas a visão bíblica, Deus deixou para nós a palavra dele, ou seja, ele deixou um livro para nós que é o que a gente precisa saber na nossa linguagem, falando claramente quem ele é e quem é o ser humano também, o ser humano pecador, mas ali ele fala quem ele é e a revelação pura de Deus. Então eu posso olhar para a natureza, eu posso olhar as montanhas, eu posso ver um pôr do sol e ver Deus naquilo tudo. Como Deus é maravilhoso, a gente vê isso e isso é legal. Mas a revelação pura de Deus é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem à terra, o Filho de Deus vem à terra, e ele se faz como de nós um servo, e ele sofre em nosso lugar, ele vivencia tudo aquilo, ele passa por todas as coisas que a gente passa. E aí ele mostra o quê? O que a gente vê nos evangelhos? Eu vejo um Deus de amor, eu vejo um Deus de misericórdia, um Deus justo, um Deus que leva a sério todas essas coisas. Esse é Deus. Essa é a revelação de Deus, e é esse Deus que eu precisava conhecer. Um Deus que me ama, mas que eu precisava confiar e depender dele também. Sim. Vivenciando e sabendo que, olha, se tu escolher alguns caminhos e tu andar por caminhos obscuros e tu andar no meio do pecado, tu vai colher essas coisas. Porque Deus é justo, Deus é amor e é justiça. Então, a justiça e o amor de Deus estão totalmente interligados. Nós damos passos errados, a gente colhe isso, a gente semeia, como fala Paulo aos Gálatas, se vocês semearem no terreno da carne, vocês vão colher corrupção, mas se vocês semearem no terreno do Espírito, vocês vão colher a vida eterna. Então, é nesse momento que Deus toma a minha vida, que Deus muda a minha história e a minha trajetória, mas Ele me pegou assim, de um jeito que não teve como, eu não consegui resistir. É a graça irresistível de Deus. O Espírito Santo me pegou de um jeito que eu não consegui resistir. Então ali eu passo a ler o texto bíblico de uma forma assim, com prazer e ruminando, como diz, né?
digerindo tudo aquilo, querendo entender aquilo, e aí Deus vai trabalhando comigo. Sim. Tudo que venha a partir daquele momento. Mas é um momento único na minha vida. E essa conversão. Sim. É interessante isso, porque a tua experiência desse enchimento mesmo do Espírito Santo, né, esse mover de Deus assim sobre a tua vida, é muito parecido com outros testemunhos que eu já ouvi. Eu acho que o próprio pastor Luciano Subirá comenta algo assim, com o dia que ele foi batizado com o Espírito Santo, que ele teve aquele encontro, ele saiu dali com uma fome da palavra, sabe? É interessante isso, né? Perceber como é o atuar do Espírito Santo. Não é uma coisa humana, não é uma coisa natural, né? Tá, antes eu até li alguma coisa, antes eu até vi alguma coisa, mas naquele dia parece que tudo mudou, realmente. Os olhos se abriram, é como Paulo, né? As escamas, quando Ananias ora com ele, então cai aquelas escamas e Paulo se levanta diferente, né? Então, é interessante isso, é legal para ver o atuar e a importância do Espírito Santo na nossa vida. Tu citaste o Paulo, né, Felipe? Paulo, em 2 livros, 2 cartas, ele dá as credenciais dele de antes, né? Eu era um judeu tal, criado aos Baita pés do... E boas, né? Muito boas as Eu credenciais. tinha tudo que os caras querem hoje. E ele diz, né? Quanto à lei, eu era um cara zeloso. E a lei leva a Deus também, de alguma maneira. Então, assim, Paulo conhecia o Deus dos judeus, né? Ele era um cara zeloso, religioso quanto a Deus. Tanto é que ele achava que perseguindo os cristãos ele estava fazendo a coisa certa, né? Mas não. Ele tem os olhos abertos, os olhos espirituais abertos em um momento. E ali muda completamente o patamar, a vida dele. E isso é necessário que aconteça. Eu posso querer por mim mesmo descobrir a Deus. Ou posso querer chegar e fazer cálculos, enfim, escrever. Esse filme que eu citei, né? Eu digo, assista esse filme aí, Em Defesa de Cristo. É um cara ateu que quer descobrir. Na verdade, ele quer provar que Deus é uma farsa, que o Evangelho é uma farsa, que Jesus não ressuscitou, que ele não morreu, então ele não ressuscitou. Ele quer provar isso. Então ele vai lá e conversa com um psicólogo, ele conversa com um médico, cientista, ele vai atrás, é uma história verídica, né? Ele vai atrás dessas situações e no final das contas, é Deus que trabalha nele e mostra assim, não, eu sou real, cara, tudo isso é verdade. Então ele cai na real, mas é o Espírito Santo que faz esse trabalho. Né? O trabalho da conversão, do coração, é o Espírito Santo que faz. A gente pode querer fazer e tal, mexer um monte de pauzinhos, mas quem transforma... É uma obra sobrenatural, né? Sobrenatural. É um milagre sobrenatural a conversão. Sim, isso é muito legal. Algumas coisas que tu colocou, eu lembro muito das memórias de retiros. A gente vê muito retiro, assim, né? E tem memórias muito legais desses retiros. Eu lembro de ter ido na chácara, lá em Gravataí, os retiros da FENAC, que eram muito legais também. Então tem muitas memórias incríveis dessa época. Mas tu citou uma coisa que eu achei interessante. Tu falou, os meus amigos estavam comigo lá. Uma coisa importante, que eu entendo como é importante isso na vida do jovem cristão, quem são seus amigos, né? Que tipo de amizade que eles têm se envolvido. Tu colocou aqui como isso foi importante na tua vida, né? O que tu diria para essa gurizada, assim, de critérios, assim, cara, quem são os caras que tu deve andar? Que tipo de pessoa que tu deve, assim, observar? Porque essa é uma questão importante. Eu comentava esses dias com um jovem nosso aqui, eu disse para ele, cara, cuida com quem tu anda, cuidado com as pessoas que tu está caminhando, né? É um guri que tem um coração bom, um coração legal, bom, né? Um coração voltado a Deus, né? Bom ninguém é, né? Mas tem um coração voltado a Deus, assim. Mas eu disse para ele, cara, cuida com quem tu anda, cara. A impressão que eu tenho é que daqui a pouco tu tá andando com algumas pessoas que vão te levar para um caminho errado, talvez, né? Quais os critérios ou dicas, né? Bem práticas, assim. Eu acho que o critério principal do cristão é o texto bíblico, né? E a gente tem muitos textos que vão trabalhar nesse sentido. E a juventude é uma fase interessante, a adolescente e juventude ela é uma fase interessante porque a gente está em colégio e faculdade. E, enfim, tem os amigos da vizinhança também. E quais são nossos interesses, né? Será que nossos interesses são os mesmos desses nossos amigos e tal? Cara, eu posso ser amigo de várias pessoas que não são cristãs e tal, eu acho que isso é normal, é tranquilo. Mas eu preciso entender algumas coisas, tem limites, né? Existem limites, porque os interesses dessas pessoas são outros. E aí, no meio desses interesses, eu posso acabar me contaminando também. E eu lembrando de alguns textos bíblicos agora, para citar, tem um Provérbios, cara, Provérbios 26 ali, acho que é 26, que vai dizer que uma fonte de água limpa, uma pessoa pura, e tu disseste uma pessoa boa agora, mas tem uma pessoa que tem uma intenção pura e boa, né? Como é esse menino que tu citou, ela
ela, quando se deixa se envolver com algumas pessoas más, ela se torna uma fonte de água barrenta. Então tu pode ser uma fonte de água pura, limpa, que tu pode matar a sede de muita gente, tu pode, enfim, tu tem uma pureza ali. Mas quando tu te contamina com algumas coisas ou com uma pessoa má, como diz o texto, tu te torna uma fonte de água barrenta. E quando se torna essa fonte de água barrenta, tu perde todo o sentido, cara. A água barrenta não serve para mais nada, cara. Tu vai lavar uma calçada e deu, e olha lá. E ela tem a visibilidade dela é ruim, né? Poxa, olha para a água cristalina, cara, de uma cachoeira assim caindo, uma água pura assim, pô, é bonito. Água barrenta não, ela é turva, tu já não quer beber aquilo ali, tu já não sabe que aquilo vai te fazer mal. Aos olhos ela já é ruim. Então esse provérbio é interessante. Então tu pode ter um coração com uma intenção boa, eu quero servir na igreja, eu quero isso, eu quero aquilo, mas daqui a pouco tu está também te contaminando com algumas coisas ruins, e isso te contamina, te torna uma fonte de água barrenta também. O Salmo 1, ele é muito interessante, né? Porque ele trata no meio de Israel. Israel era a congregação de Deus. E Paulo fala que a igreja hoje é o Israel espiritual de Deus. Então nós somos hoje o que era Israel antigamente para Deus, né? A comunhão de Deus, o povo de Deus. E a gente tem que entender que no meio do povo de Deus também tem algumas coisas interessantes. Sim. Também tem algumas pessoas que não querem nada com nada. Sim. Me chama a atenção isso, mas isso faz parte, eles estão na congregação. Jesus fala do joio e do trigo também, né? Que tem uma aparência e tal, são parecidos, mas lá no final a gente vai ver o que é o que, né? Então o Salmo 1 ele já começa falando, né? Já dando na lata, assim. Olha, bem-aventurado, né? Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui tem uma crescente. Primeiro tu começa a andar, tu está olhando eles, tu quer seguir o passo deles. Depois tu te detém naquele caminho ali. Algo te chamou tanta atenção que tu começa a te deter naquele caminho. E o último estágio é tu te assentar junto e concordar e fazer as mesmas coisas. E aí já está completamente contaminado. E aí depois o Salmo vai seguir falando dessas questões. E ele fala da comunhão com Deus, né? E ele fala basicamente sobre dois caminhos. A comunhão com Deus ou comunhão com o mundo e com as pessoas que não querem saber de Deus no meio da congregação. E lá o último versículo do Salmo 1, ele vai falar sobre isso. Que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Sim. Então quem quer Deus, quer as coisas de Deus. Mas o ímpio não, o ímpio ele não quer as coisas de Deus. O ímpio, inclusive, ele zomba das coisas de Deus. E o Salmo 1 fala sobre isso. Pessoas que estão até dentro, mas zombam das coisas de Deus com alguma prática. Enfim, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Então não basta apenas olhar para as pessoas que estão lá fora, que estão ainda cegas diante do Evangelho, mas é preciso ter cuidado também com pessoas que não querem nada das coisas de Deus, que zombam das coisas de Deus, estão também contaminando, muitas vezes, o ambiente da igreja. Então, isso é importante, Felipe, das amizades. Agora, tu vai no colégio, tu vai numa faculdade, em primeiro lugar, quem eu sou também, né? A gente fala sempre nas amizades, em querer amigos, mas que tipo de amigo eu sou também? Será que eu dou um bom testemunho para que essas pessoas vão um dia também querer o que eu quero e querer a igreja? Entender que a igreja é um lugar bom e que tem pessoas lá que têm uma intenção boa e que querem Deus e que revelam a Deus, enfim, na sua vida. Será que eu sou esse cara também? Será que eu sou esse cara dentro da igreja? Será que eu sou o amigo que Deus quer que eu seja para os meus amigos? Ou será que muitas vezes na caminhada também eu atrapalhei muitas vezes alguns deles? É interessante. Interessante. A gente precisa primeiramente olhar para nós mesmos, né? Sim. Quem nós somos hoje? Que tipo de amigo eu sou para os meus amigos? Poxa, teve alguns momentos, talvez, com os meus amigos, esses que eu citei aí, que eu tenha sido um exemplo ruim para eles, cara. E a gente precisa ter cuidado com isso também. Mas vamos lá, né? Esses ambientes são hostis para os cristãos também, são complicados. Mas, cara, quem nós somos? Né? Eu sou um filho de Deus, então, aonde eu for, as pessoas precisam entender que eu sou um filho de Deus. Então, se eu estou no colégio, cara, deixa claro no primeiro dia, eu sou um cristão. Quer conviver com os caras ali em alguns momentos? Pode conviver juntos, jogar um futebolzinho, curtir alguns momentos, mas eles precisam entender também e te respeitar quem tu é. E eu falo claramente sobre isso. Eu passei meus momentos de colégio e faculdade assim. Eu passei por esses ambientes e os caras sabiam que eu era cristão,
entendiam e se me respeitavam, cara, porque eu também era um cara legal com eles. Eu não estava julgando eles ali ou sendo um cara que colocava um peso sobre eles. Eu estava vivendo a minha vida, sendo quem eu era de fato, tentando ser verdadeiro com o que eu era, e sendo assim, eles enxergavam aquilo e me respeitavam, cara. Eles sabiam, não, o Timóteo não gosta disso e tal, ou ele é crente. Às vezes tinha uma zoação, né? Sim, não, normal, né? O crente ali e tal, mas, cara, eu ria junto. É isso aí mesmo, cara. Sim. Que bom que vocês sabem, né? Sim. Mas eu passei já por esses ambientes, Sim. já passei por isso. Estamos aqui firme e forte, cara. Já passamos. Sim. E, cara, a vida é assim, esse mundo é assim, cara. Israel passou pelo deserto, precisava compreender o que era aquilo, né? Então a gente tem um tempo aqui nessa terra que o ambiente não é o melhor para se viver, porque essa terra aqui, e aqui eu pego uma palavra do meu pai naquele curso lá dos pastores, que ele disse assim, esses dias eu vi uma anotação que eu achei muito interessante: esse mundo semeia 24 horas na tua natureza terrena. Quanto tempo a gente está também semeando na natureza espiritual, em Deus? Quanto tempo a gente está semeando em Deus? Porque esse mundo é cruel, cara. Sim. Ele está o tempo inteiro com tentações nos chamando. Estimulando a natureza humana, né? Exatamente. É interessante. E vai usar os amigos, vai usar muitas coisas para isso, né? Começa nos nossos corações. Da onde vêm os costumes, da onde vêm os desejos, enfim, essas coisas, né, que nos corrompem, senão do nosso coração. Jesus fala sobre isso. Então, são questões interessantes. Em primeiro lugar, assim, olha para ti mesmo, né? Que tipo de amigo tu é? Que tipo de cristão tu é nesses ambientes? E depois, óbvio, cuida com as amizades, cuida com teus relacionamentos, porque isso é muito importante. Isso pode nos levar para um lado ou para o outro. Pode nos levar para a direita ou para a esquerda. Então tem que focar em Deus. Poxa, ande com pessoas que têm uma intenção pura diante de Deus, que não querem usar a Deus para algumas coisas que querem, né? Eu quero a Deus porque um dia eu entendo que Ele vai me dar o carro que eu quero, a profissão que eu quero, enfim. Não, Deus vai te dar o que Deus tu precisa. como um meio, né, de Deus alguma como um coisa, meio. né? Deus vai nos dar o que a gente precisa primeiramente, a vida eterna. E todas as coisas que a gente se preocupa vão ser acrescentadas depois. Sim. Ele não é um meio, né? Ele é a vida. Ele é a vida. Aquele texto de Paulo, até que os jovens usam bastante, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Ele é a vida, a essência da nossa vida é Cristo, né? É interessante isso, né? Então, para finalizar esse assunto, né, Felipe? O Salmo 1 tem versículo 3 que fala sobre uma árvore plantada junto à corrente de águas, né? Eu posso ser uma árvore, e a gente tem que pegar aqui o contexto de Israel, que é um clima árido, deserto, e o ambiente não é bom para ninguém nesse sentido, para toda árvore. Mas tem uma árvore que vai estar junto a uma água corrente, que vai ter vida. Então, se eu for uma árvore que me conectar com Deus, se eu buscar comunhão com Deus, eu vou ter vida, a minha folhagem não vai murchar, vai estar sempre verdinha e eu vou dar frutos no tempo certo e tudo onde eu tocar vai ser bem sucedido. Interessante demais esse salmo, né? É um salmo muito claro que fala sobre muitas coisas. Tu escolhe um caminho, tu escolhe outro, cara. Sim. Ou tu anda com Deus ou tu escolhe outras coisas. Enfim, tu vai colher o que tu escolher. Nesse sentido, né? Então, o cara que entende que ele está num ambiente hostil também, que é essa terra, mas que ele pode ter uma comunhão com Deus e caminhar com Deus e dar o fruto no tempo certo e abençoar outras pessoas. E aqui voltamos para essa questão da amizade, quem eu sou, né? Porque a árvore ela não usa do seu próprio fruto, né? A árvore não come do seu próprio fruto, mas o fruto é para outros, né? O fruto abençoa outras pessoas e tal. Então, assim, uma pessoa que está em comunhão com Deus, ela tem um fruto. E um fruto no tempo certo. E a árvore também é conhecida pelo seu fruto. Quer conhecer uma pessoa? Às vezes o pastor passa por isso, né? Justamente na questão do namoro e do casamento. O que tu acha daquela pessoa e tal? Olha, ora e dá uma olhadinha, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Dá uma examinada, ora Deus, examina, vai conversando, vê o que tu acha, vê o que essa pessoa entende sobre isso, sobre aquilo, sobre Deus e tal. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Vem para fora, né? Mostra. Não pode uma árvore de maçã dar outro tipo de fruto. Uma árvore de maçã, uma macieira, vai mostrar quem maçã, é. Cara. Vai mostrar quem é. Sim. Isso é bíblico também, né? Sim. É interessante, né? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, ou seja, a gente tem que ter esse cuidado de com quem a gente está andando, né? Se a gente quer ser edificado ou se a gente quer ser basicamente destruído, né? Destruir a nossa vida. É interessante. E o rio, né? A fonte de água viva, né? Ele é a fonte, a gente tem que estar perto dele, não tem, né? É interessante isso aí. Uma questão
Como é que tu vê assim, a questão tanto do amadurecimento, né? Paulo fala que o desejo de Deus é nos levar à maturidade, né? Medida de varão perfeito, estatura de Cristo, né? Ele fala sobre isso e a Bíblia está recheada disso também, né? E também o acesso à própria verdade. O Senhor Jesus diz isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Tu percebe que esse conhecimento da verdade e também a questão do amadurecimento está muito ligado à literatura, né? Porque, poxa, a palavra de Deus, o pastor Luciano Subirá fala isso, eu acho super interessante, né? Aprove a Deus que a verdade dele viesse pela ferramenta da literatura. E a gente vê hoje, não sei se é só no Brasil, mas é o contexto que, assim, que eu conheço, a gente não é muito habituado à leitura, a gente tem dificuldade em ler, né? Eu tenho acompanhado as pessoas nisso, as pessoas me falam isso muito, né? Tem dificuldade de ler, não consigo ler muito e tal, não sei o quê. Mas e aí, né? Tipo assim, mas a verdade de Deus está ali. Como é que tu vê essa questão da literatura como uma ferramenta assim, para tanto o acesso à verdade como para amadurecimento, para crescer? Né? Tu costuma ler só a Bíblia ou tu lê também outros autores? Não, eu leio a Bíblia e leio outros autores também. É interessante, Felipe, esse assunto. Demais. Porque eu comecei a ler tarde também, viu? E eu reconheço isso, falo isso sem... Assim, eu também. Não tento esconder, cara. Não tento esconder. Sim. Mas com isso eu digo também que sempre existe um tempo para se começar, cara. Para começar a ler. O problema é não começar. O problema é não entender o que é isso, né? Quanto à leitura do texto bíblico, eu acho que um cristão ele precisa ter esse contato diário com a palavra. Como é que eu vou ser confrontado no meu egoísmo, no meu ego, na minha natureza, se eu não ler o texto bíblico que me mostra claramente quem eu sou, né? E me revela quem é Deus? Revela o Filho de Deus, Jesus Cristo. A Bíblia inteira ela fala sobre Jesus Cristo. Então, lá em Gênesis, quando o homem cai em pecado, e Deus fala, olha, tu vai ferir o calcanhar, né? Mas o descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Está falando sobre o Evangelho já, sobre Jesus Cristo nascido de mulher, o Filho de Deus. Interessante que o homem cai em pecado, Deus já tinha solução para o homem ali. E a solução está na palavra de Deus, cara, está no texto bíblico. Só que assim, o texto pode ser lido de uma maneira também um pouco displicente, ou... Eu não... Eu vou te ser bem sincero, assim, cara, eu não gosto muito desse negócio de leitura programada. Eu não sou muito fã disso. Se tiver que fazer, faça, tá? Se tiver que ler lá tal versículo por dia ali, como tem aqueles organogramas ali, pô, faz. Melhor é ler. Mas eu também acho que isso nos torna um pouco mecânicos. E acaba lendo por ler. Tipo, ontem eu não li, hoje eu preciso ler 2, então eu vou ler dois versículos, enfim. Sim, tratando de uma maneira mais simples, né? E a gente pode ler o texto bíblico de uma maneira um pouco mecânica, cara. E eu vou te falar assim, toda vez que tu abrir o texto bíblico, ora a Deus e pede para que o Espírito Santo trabalhe aquilo em ti. Porque tem muito ateu que lê a Bíblia, cara. Tem muito cara que não crê em Deus e lê a Bíblia para tentar confrontar e conhece. Texto, né? E usa isso da maneira como quer. Então, o Espírito Santo precisa trabalhar no nosso coração o significado do texto bíblico. Então, eu preciso ler o texto bíblico e querer conhecer o texto bíblico, mas eu preciso pedir que Deus me abra a mente e o coração para entender aquilo que Ele quer me dizer naquela hora, através daquele texto. Sim. Agora, o cristão que não lê um texto bíblico é difícil, viu? É complicado. É complicado, cara, porque ele nos confronta. Sim. Então, quando eu leio ali, cara, quando Jesus fala com os fariseus ali, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele. E eu preciso querer entender o texto, aquilo precisa me chamar a atenção. O que Jesus está querendo falar aqui? Qual é o contexto disso aqui? Cara, nós temos muito material na mão hoje que nos interpretam também claramente o significado de algumas coisas culturais e contextos. Mas o Espírito Santo precisa trabalhar em nós. Então, esse texto, Jesus fala ali, né? Arranca o teu olho se ele te faz pecar. Se a tua mão direita faz pecar, corta ela. Cara, é literal o que Jesus está falando aqui? Claro que não é. Tem gente que entende de uma maneira literal isso. Se eu cortar a mão direita, eu tenho a esquerda para pecar ainda. Se eu arrancar o olho direito, eu vou ter o esquerdo para enxergar ainda, cara. Jesus está dizendo o seguinte, cara. Em prol de algo maior, de um bem maior, da tua vida, da salvação, corta algumas coisas. Olha só, olha como o texto é claro para nós e nos ensina e nos diz o que fazer. Então eu tenho a minha vida terrena aqui hoje nessa terra, tenho um tempo aqui, como a gente disse, né, que é um lugar, o mundo ele é hostil, né? Ele é muito bonitinho para muitas coisas, mas ele é hostil demais.
Esse mundo é complicado demais para um cristão, né? Para quem ama a Deus, porque ele vai semear na nossa natureza terrena. E o texto bíblico vai nos mostrar claramente essas coisas. Aí tu tem um Paulo ali dizendo que quer estar com Deus o tempo inteiro, cara. Cara, não, meu lucro é estar com Cristo. Se puder passar aqui agora esse tempo e estar com Cristo, amém. Como é que a gente vai ter esse sentimento de querer a Deus de eternidade? Como é que eu vou trabalhar no meu coração de um dia estar com Deus se eu não trabalhar a eternidade? Cara? Se eu não amar a Deus, como é que eu vou amar a Deus se eu não entender e não querer o texto bíblico? Então tem que ler, cara. Sim. Tem que ler a Bíblia. Eu comecei tarde. Eu era muito do esporte, do futebol e tal, dessas coisas, assim, enfim. No colégio eu já lia pouco e é óbvio que isso me trouxe problemas no colégio também, porque eu lia pouco. Literatura não era comigo, cara. Isso me trouxe problemas. Mas eu entendi a importância da leitura e passei a gostar disso. Eu casei com uma pessoa que lê muito. Cara, minha esposa lê muito. E eu via isso. Então, no início do casamento, eu via ela lendo, cara, lendo, e eu não era daquilo, cara. Olha só, já um adulto casado já, cara. Eu não era daquilo. Eu li o texto bíblico, claro. Mas a sensação, acho que essa sensação todos têm, né? De sempre pensar assim, eu podia ter lido mais. Acho que essa sensação todo mundo vai ter. Mas eu vi ela lendo muito, aquilo me chamava a atenção também. E isso me ajudou nesse sentido da leitura. É claro que o Espírito Santo vai trabalhando na gente esse desejo de querer mais e a gente vai tendo gosto pelo texto bíblico e tal. Mas o texto bíblico precisa estar vinculado ao Espírito Santo, ao que o Espírito Santo quer para nós, né? Então, assim, abre o texto bíblico, ora e pede a Deus, torna claro para mim isso que eu preciso agora. Sim. Torna claro para mim, Espírito Santo, o que tu quer falar para mim através desse texto. E leia. Sim. De novo a gente vê essa obra do Espírito, né? Como isso é importante. O próprio Senhor Jesus disse que Ele é o Espírito da verdade, que nos conduzirá a toda a verdade. Exato. João lembra na sua carta que a unção que nós recebemos dele vai nos conduzir também, né? na verdade. Então, importante a gente entender, né, como cristãos, que a gente não vive essa vida que a gente chama de vida cristã. Eu até estou meditando sobre isso, sabe? A gente vai falar com os jovens sobre andar na verdade. E aí, isso é uma coisa que tem me chamado a atenção. Eu tenho meditado um pouco sobre a importância, né, da gente não andar assim pelo que dizem, pelo que eu acho, pelo que eu isso, mas andar na verdade, cara. Isso é uma coisa importante. E aí não tem como tu andar na verdade sem conhecer a verdade, né? É importante isso, a questão. Eu confesso que eu também comecei a ler tarde, mas tenho percebido a importância da leitura e uma coisa que eu aprendi, que eu demorei para aprender, é que às vezes tu vai pegar um livro, por exemplo, e tu tá preocupado em ler todo o livro. Eu quero ler todo o livro. E hoje eu aprendi a fazer diferente. Não pula a introdução, né? Não, e não só isso. Eu quero aprender, cara. Eu coloquei uma coisa no meu coração, eu quero aprender. Então, estou lendo o livro ali, a leitura já está meio chata, já pulo um pouco para frente, vou pegando algumas coisas. Claro, tem livros que tu tem que ler todo por causa do desenvolvimento do assunto. Por exemplo, se o assunto for muito teológico e tal, aí tu vai perder alguma coisa. Mas por exemplo, C.S. Lewis é legal de ler. Tem alguns livros dele que cada capítulo é uma coisa, entende? Então, assim, eu tenho aprendido isso, que tem livros que tu consegue ler e adquirir um conhecimento. Esses dias eu conversava com um pastor amigo e ele me perguntando a respeito disso, como é que eu faço para ler mais? Eu disse, cara, bota um livro na tua bolsa, pega um livro aí na tua pasta e tal, tua mochila. Pega um livro tipo C.S. Lewis, que tu não precisa ler ele inteiro, que tu pode pegar ali. Ele fala um capítulo sobre fé, por exemplo. Lá, cristianismo puro e simples. Fala sobre fé. Então, o cara tá ali esperando o dentista, tá esperando alguém para atender. Tu tem 5 minutos, pega o livro, cara. Porque isso vai começar a te dar aquele hábito de leitura, né? No início é meio difícil e tal, mas daqui a pouco tu começa a pegar o gosto, né? Vai devagarinho e tal. Como isso é importante, cara. E a leitura também nos abre, assim... a própria leitura, tanto bíblica como de bons livros, nos abre o entendimento para outras coisas, cara. A visão de mundo, eu vejo como isso é importante. Né? Então, o texto bíblico ele tem uma idade já, né? O texto bíblico ele tem uma idade, mas ele é atual, né? Isso é deixar bem claro, né? Sim. Ele não vai ser tirado nem acrescentado um tio, como Jesus disse ali. Ele falando sobre a lei, mas o que Deus fez está pronto. A revelação de Deus está pronta ali. E não só isso, uma coisa que é suficiente, né? Sem dúvida. E uma coisa, como cristãos, nós somos o povo da Bíblia. Essa semana ainda um senhorzinho citou
numa conversa com o pastor, ele lembrou o texto de Paulo, não ultrapasseis o que está escrito. Olha que legal, né? E aí tudo isso Deus tem falado comigo sobre andar na verdade. Eu fui pegando aqui e ali, cara, Deus está falando comigo. Porque, cara, como é importante a gente andar na palavra. E aí a gente vinha conversando sobre isso. Quantos pregadores hoje, cara, talvez tenham lançado aí, sei lá, ideologias, ideias, pensamentos, doutrinas, né? Tá, mas a pergunta é... Verdades, entre aspas. Né? Meias verdades e tal. Tá, mas vem cá, isso aqui é bíblico. Eu lembro dos bereanos, né? Iam para a palavra. Exato. Isso é importante. Tava Paulo diante deles ali, vamos ver se esse cara está falando a verdade mesmo, iam para a palavra. Né? Sim. Exato. Então os livros hoje também, Felipe, eles nos ajudam nessa questão de atualizar muitas coisas. Eu acho legal que muitos livros eles vão pegar assuntos da Bíblia e vão deixar de uma forma mais clara, vão clarear para a gente muitos assuntos. Então eu li um livro do John Stott sobre pregação. John Stott, né? Que é um livro muito bom, cara. Sim. E ele vai trazer vários assuntos da palavra e do que é necessário para o ministro da palavra nesse quesito. Então ele vai trazer assuntos bíblicos, trazendo para os dias de hoje. E estou falando sobre verdade, né? A gente tem que reter o que é bom, como o próprio texto bíblico diz, né? Então tem livros que a gente lê que de fato ali a leitura fica um pouco arrastada em algum tempo, né? Mas lê tudo. Porque a vida também é assim, né? A vida tem momentos que são mais arrastados, cara. Tem desafios na vida também, tem partes que são mais chatas e não dá para pular isso aí, cara. A gente vai achar que a vida do crente é sempre coisa boa, coisa boa, coisa boa. Não é assim. Tem uns momentos também complicados e na leitura a gente passa por isso, por alguns desertos, digamos assim, e tem que passar por isso mesmo. E a Bíblia tem muitas histórias que nos mostram dessa maneira, que a gente tem que ter cuidado. Gideão, todo mundo fala da vitória de Gideão. E o que aconteceu depois com Gideão? Gideão se perdeu na curva. A história depois, como um líder, é péssima, né? A família, enfim, e serve de exemplo para a gente. Mas a vida cristã tem desafios, tem partes ruins, e a leitura também. Tem horas que ali não está muito legal, mas não abandona o livro. Aí isso eu digo, não abandona o livro. Teve um tempo que eu comecei a ler 2 livros ao mesmo tempo, fora o texto bíblico, né? E foi interessante, cara, assim, uma experiência legal de pegar 2 textos assim, na mesma semana, ler ao mesmo tempo um livro, daqui a pouco ler o outro, e volta para o outro. E tal. Interessante trabalhar com 2 assuntos completamente diferentes no mesmo período. Então a leitura extra bíblica ali desses livros, e tem muita coisa boa, né, cara? Sim. É muito importante também. Então eu leio livros também, passo por alguns livros e a gente aprende demais com esses livros. Aprende demais também. Tem caras que são muito bons, né? Que são usados por Deus. Sim. O próprio John Stott, né? O John Stott eu acho muito interessante porque é fácil ler um livro dele. Exato. Ele era um cara extremamente inteligente, um acadêmico, culto, assim, né? um cara acadêmico, culto, mas na hora de pôr em palavras, ele sabia falar com todo mundo. E isso é uma coisa interessante. Nem todo mundo sabe fazer isso. Eu já peguei livros, cara... Comecei a ler o livro e está lá na estante. Cara, porque assim, a linguagem é tão difícil que eu vou ter que ficar toda hora consultando um dicionário, procurando do que ele está falando, que se tornou tão maçante. Cara, deixei de lado e peguei o outro livro para eu ler. Porque assim, isso é uma coisa também para quem vai escrever, que é um desafio também, né? Exato. E o John Stott tem isso. A pregação tem a ver com isso também, né, Felipe? A gente tem que ser claro na pregação também com o texto bíblico. É verdade. Né? Vou trazer o grego, vou trazer o hebraico. Olha, quando fizer isso tem que ser de uma forma bem objetiva. Para as pessoas entenderem de fato o significado, né? Então o John Stott ele faz isso de uma forma clara, né? Sim. Ele traz ali o grego ali de uma forma muito clara para os dias de hoje, mostrando o significado daquilo e a importância. Cara, fica muito claro. Sim. Fácil, gente. Sim. Tu não precisa saber o grego, essa é a questão, né? Não precisa saber. E ele ensina ali. Eu peguei um livro esses tempos, cara, que o título me chamou demais a atenção. E eu conhecia o autor também, que era o Carson. E o título do livro era Soberania Divina e Responsabilidade Humana. Cara, me chamou a atenção esse título, tipo assim, até onde vai o que eu faço e até onde vai o que Deus faz, enfim. Cara, esse é um dilema nosso do ser humano. Sim. Até onde eu vou e até onde é Deus e tal. Esse livro deve ser sensacional. Comprei o livro. Eu li um pouco do livro, cara, e ele é um livro muito técnico, demais. Por quê? Porque ele também é um trabalho acadêmico do autor. Sim. Ele fez aquele livro como uma tese de doutorado. Sim. Então ele é acadêmico demais. E assim, em termos práticos, ele não vai ser tão importante para mim. E a gente tem que entender também daqui a pouco, no momento,
E aí eu falo mais como um pastor, né? Uhum. Tem leituras que naquele momento não vai ser benéfica para aquilo que eu estou Sim. vivendo ou para aquilo que eu preciso aplicar. Sim. Então, se tiver que pegar aquele livro, deixar ele na prateleira e pegar depois de 2, 3 anos, amém, mas Sim. tem que entender o momento também, né, que eu estou passando. Então, esse foi um livro que eu tive um desafio nesse sentido, assim, um livro técnico demais, cara. Demais, demais, e não ia conseguir colocar na prática naquele tempo. E o título me chamou a atenção. Tá lá o livro ainda, guardadinho ali. Sim. E esse cara tem livros muito bons também, que já são bem mais práticos e tal, que ele fala sobre Cristo, sobre a cruz, enfim, que não são assim com esse teor acadêmico, né? E tem que ter a essa ver com o propósito do livro também, né? Exato. Claro. Cara, a gente está falando aqui já mais de uma hora. Eu queria fazer 2 perguntas para ti. A primeira delas é, tu tem trabalhado com jovens, né? Pastor, com os jovens. E o que tu vê assim que é o maior desafio de um jovem? A gente fala assim, o jovem cristão, porque é a nossa realidade, né, de vida, de acompanhar esses jovens e tal. Claro que a gente acompanha todo o processo, né? O cara chega, não é cristão, né? Mas a gente vê essa transformação na vida dele e tal. Mas qual que tu vê assim que é pelo menos um dos maiores desafios que tu percebe assim para se manter firme em Deus, em Cristo, diante das pressões aí do mundo, né? Então, a juventude já tem seus desafios dessa fase, né, que são únicos, tentações. É uma fase de muita definição na vida, né, de muitas escolhas. Muito do que a gente faz na juventude, na adolescência, muito que a gente semeia ali vai definir muita coisa do futuro, né? Então, assim, o jovem tem suas tentações e tal, já naturais, né, da sua vida. Cara, é uma fase de transformação física também. Tu tá crescendo, tá te tornando um adulto, o teu corpo mudou e tal. Tem tudo isso aí, sabe? Mas também, para o jovem cristão, a gente tem algo importante hoje que é a rede social, ou que é esse meio eletrônico, cara, esse meio da internet, né? A rede social tá imbuída nesse meio, tá dentro desse meio. Mas a rede social também, ela mostrou muita coisa. Tem um jovem lá que pregou numa sexta-feira lá na igreja, na sede, que é o Guilherme, e ele falou uma frase interessante. Ele disse assim, a gente está num tempo, talvez, que a gente nunca teve tão exposto e, ao mesmo tempo, nunca teve tão escondido na rede social. Então, assim, a rede social tu expõe a tua vida, você sabe detalhes da tua vida hoje. Tipo, os caras pegam lá um WhatsApp, um número que não é o teu, colocam uma foto tua que eles pegaram na internet, se passam por ti e começam a pedir dinheiro. Né? A gente já passou por várias situações parecidas. Sim. Assim, né? Já aconteceu comigo também. E eu vi, pegaram minha foto do Facebook. Tá eu e minha família ali e tal. E tentaram se passar por mim para pedir dinheiro. O malandro faz isso, né? E o diabo também ele vai usar de algumas artimanhas para tentar pegar a gurizada, né? Então a gente está tão exposto hoje na rede social e ao mesmo tempo tão escondido porque a gente posta só o que a gente quer, cara. Só a parte boa, no caso, né? A parte ruim a gente acaba escondendo. Ninguém posta o que é uma vida com filtro, né? Exatamente. Depois o rapaz finalizou citando filtro, né? A gente filtra, mas esse filtro não é bom, cara. E ao mesmo tempo, a rede social jogou uma gama de informações para os jovens hoje, de tudo, cara, de tudo. Então, o jovem tem contato com muitas coisas ruins hoje muito mais cedo. O adolescente hoje, acho que deve lidar com isso também. O adolescente hoje chegou na igreja, já passou por muita coisa, o que torna, muitas vezes, o trabalho um pouco mais difícil, mas a mente a gente tem que trabalhar e é o poder de Deus que faz, não adianta. Como a gente disse aqui, é a graça de Deus. Mas a juventude tem alguns desafios e precisa ter cuidado hoje. A rede social é um deles. Mas eu estou seguindo um monte de pregador, um monte de igreja, um monte de não sei o quê. Mas cuidado também. Cuidado com o que está te alimentando também. Sim. E no meio disso aí tudo vem coisa que não é boa também. O nosso parâmetro é a palavra de Deus. O parâmetro é a palavra de Deus. Tu está assistindo um monte de coisa ali, de pregação e tal. Então pega aquilo ali e faz como os cristãos de Bereia. Então vai ver se de fato é o que Deus quer. Né? E veja as tentações também, porque o tempo, cara, quando fala ali em Efésios, desperta tu que dormes. O jovem, muitas vezes, até na igreja, ele acha que tá acordado, cara, que ele tá a milhão, fazendo o que Deus quer.
Na verdade, ele está perdido com um monte de coisas, gastando tempo com um monte de coisas que não são as coisas de Deus, que estão levando por um outro caminho. E o tempo não volta mais, né, Felipe? O tempo passa e não volta mais. Então, assim, eu digo, a internet tem que ter muito cuidado. De forma geral, tá? Não é só a questão da rede social, né? Porque tem pornografia, tem um monte de coisa aí por trás. Então, tenha cuidado com a internet, tenha cuidado com as redes sociais, cuida o que tu assiste, cuida o que tu bota para dentro, porque a gente se alimenta de alguma coisa. E o que a gente se alimenta vai nos nutrindo, né? Então, se eu me alimento da palavra de Deus, eu vou ser nutrido na palavra de Deus. Se eu me alimento de rede social, cara, eu vou ser cheio de rede social. Se eu alimento de esporte, por exemplo, eu vou gostar disso. E cada vez mais gostar disso. Então, a juventude tem essa fase da vida única, importantíssima, de definições, que tu vai fazer uma faculdade que tu não sabe muito bem o que tu quer ainda, mas que é uma definição que vai dizer lá na frente o que vai acontecer. Tu vai começar a gostar de um menino ou de uma menina, enfim, e tu vai focar num casamento, e isso vai ser fundamental para a tua vida. Sim. Cara, o casamento talvez seja a escolha mais importante para um jovem. Os caras falam em casar com a pessoa certa ou com a pessoa errada. Eu já vou para um outro caminho, assim, de casar certo ou errado, sabe? Porque Deus deu uma condição para o ser humano, naturalmente, dele fazer algumas escolhas. Poxa, eu vi a minha esposa lá, na primeira vez que eu vi ela, eu gostei dela, me apaixonei por ela. E eu acho que isso é natural do ser humano, sabe? E depois daquilo, a gente começou a trabalhar, né, o que é o namoro e nos conhecermos. E aí ela me conheceu, viu quem eu era. Quando eu amava a Deus, eu vi isso nela também. E aí nós construímos um casamento em Deus, né? Agora, o cara quer casar, eu quero muito casar e tal, mas, poxa, tu tá pronto para isso? Que é uma coisa muito séria. Sim. É uma coisa muito séria, tu tá pronto para isso? Tu tá buscando em Deus o marido que tu tem que ser, o homem que tu tem que ser, ou a mulher, a esposa que tu tem que ser? Busque em Deus essas coisas. Ou depois vem a paternidade, que também mexe com a gente, né, Felipe? Sim, trabalha demais, nos ensina muito na vida. Então o jovem tem esses desafios, tem esses detalhes. Esse mundo ele é cruel, esse mundo hoje chama atenção em muitas coisas, mas o nosso parâmetro é a palavra de Deus. A gente precisa ter cuidado com isso. A palavra de Deus diz o que sobre isso? A palavra de Deus fala o que sobre redes sociais? Mas ela fala sobre redes sociais? Ela fala, cara. Se tu pegar cada um dos textos bíblicos e trouxer para o dia de hoje, porque esse é o grande trabalho que a gente tem que fazer, né? E aí o meio acadêmico e teológico vai usar alguns termos, né? Exegese e hermenêutica, que é tu interpretar o texto bíblico e trazer para os dias de hoje, que é necessário fazer isso. Então, o contexto dos fariseus lá não é o nosso contexto hoje, mas tem muita coisa igual. O ser humano é o mesmo. Exato. A necessidade do ser humano é a mesma, é Deus. Então, a gente tem que entender isso e trazer para os dias de hoje. Então, quando Paulo fala ali, tu disseste lá no texto de Atos, em Cristo, né, vivemos, nos movemos e existimos, é tudo, é a nossa vida completamente. E aí entra a rede social, cara, entra o meu trabalho, entra a minha profissão, entra a família, entra tudo. Tem que compreender dessa maneira. Então, tentações nesse mundo vai ter até o final. Sim. Então, tem que alimentar o teu coração com a palavra de Deus e não alimentar com o que ele está pedindo, né? Porque às vezes ele pede muitas coisas que não são boas. Sim. Fica essa chave, né? Nós somos o povo da Bíblia. Eu acho que a Bíblia a gente não pode só carregar ela, né, pro culto embaixo do braço. A gente tem que carregar ela no coração, né? Tem que interiorizar a palavra de Deus. Isso é muito importante porque ela vai nos direcionar, nos conduzir em todas as nossas decisões, na nossa vida prática. Para encerrar, te perguntar... Só antes de encerrar, Felipe, desculpa te cortar. Não, né? claro. Uma questão importante sobre isso, né? Tu falou na verdade, que é trabalhar nesse tema. O mundo hoje investe muito nisso. Cada um tem a sua verdade. Na a verdade, né, é relativa. A tua verdade é diferente da minha, mas também é verdade. Cara, isso é uma grande confusão. E a verdade, de fato, a gente sabe qual que é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente quiser chegar a Deus, quiser conhecer o Pai e ser salvo, é só por Jesus e Ele é a verdade. Então, o jovem também vai ser trabalhado e o diabo vai investir nisso, na questão da verdade, no que é verdade e o que não é verdade. Então,
Então vai ter muita confusão nesse sentido. Mas eu acho que isso é certo, que isso é verdade, que isso não é. Não, o povo da Bíblia, nós, o povo da Bíblia, precisamos conhecer a verdade, entender o que é a verdade e caminhar dessa maneira. Sem dúvida. Eu te perguntar como que tu vê. É uma pergunta difícil até, mas assim, o que tu espera? Talvez essa seja a melhor pergunta. Como é que tu vê a igreja daqui a uns 10 anos? Ou o que tu gostaria de ver? Porque eu sei que também, dá uma previsão, né? Como é que vai ser a igreja daqui a 10 anos, mas o que tu gostaria de ver na igreja daqui a 10 anos? Olhando para a igreja hoje, para as bênçãos e para os desafios, a gente sempre vai querer corrigir e não ver o que é no futuro o que é ruim e querer manter o que é bom, né? Então eu vejo hoje também uma geração de jovens que quer muito, cara. Como eles cantam, né? Eu tenho fogo, eu tenho lenha. Eles querem queimar, eles querem fazer, querem acontecer. Eles precisam amar a Deus de fato, né? Para fazer de fato Deus queimar essa lenha aí, né? Não pode ser só música, né? E a lenha não pode estar molhada, né? Eu acho interessante isso, fogo e lenha, né? Eu acho interessante de fato isso, porque assim, a gente tem que ser uma lenha para queimar nas mãos de Deus. Eu quero gastar meu tempo em prol da igreja, em prol do evangelho, eu quero me gastar, eu quero ser um sapatinho surrado lá no final, né? Como tu citou aqui, aquela história do pai. Eu quero ser esse cara no futuro, mas eu preciso deixar Deus queimar essa lenha aí, mas essa lenha tem que estar seca, né? Eu preciso estar buscando a Deus, entendendo as coisas de Deus. Então, se eu olhar para o futuro, assim, cara, o mundo está cada vez pior. Os tempos que a gente está vivendo hoje, olha, cara, são complicados. As questões de ideologias, questões que estão tentando entrar já para dentro da igreja, assim, na base da força mesmo. E tem muita gente que está tentando trazer isso para dentro da igreja também, o que é complicado. E eu digo, já não concordo com isso de fato. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem que lutar contra essas coisas. O que é a igreja? O que é a verdade? O que Deus quer de nós? O que é a igreja como corpo de Cristo? O que a igreja precisa? Como que o corpo de Cristo precisa caminhar? O que é necessário? Então, eu preciso olhar para isso no futuro, e a igreja precisa ser isso para o mundo, e não o mundo contaminar a igreja, né? Então, a igreja ela precisa se manter incontaminada de muitas coisas, olhando para frente. O jovem precisa cuidar disso, né? Porque a igreja ela é o quê? Ela é coluna e baluarte da verdade. A gente sabe que a igreja vai se manter até o final, a gente sabe disso, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a gente sabe disso. Até o final ela vai seguir. Agora, ela vai sofrer um bocadinho a mais, sim, por muitas questões. A gente não consegue se situar na história em que tempo a gente está vivendo em relação à volta de Cristo. Olha, tem muitas coisas acontecendo que parecem nos mostrar que a gente está num tempo bem adiantado, sabe? Mas o que Jesus fala? Ninguém sabe o tempo nem a hora. É certo que eu vou voltar um dia. Mas ele diz o quê? Vigiem. Então, o crente precisa estar vigilante com a sua vida pessoal. O crente precisa entender o corpo de Cristo e vigiar junto com o corpo de Cristo. Não anda sozinho nessa história. Sim. Eu não estou sozinho aqui, cara. Eu faço parte da igreja, a gente precisa caminhar junto e abençoar o corpo de Cristo nesse sentido para que ele seja uma bênção para o mundo. Agora, a igreja precisa seguir cada vez mais pregando o evangelho, falando sobre milagres, sobre libertação. Isso não pode parar nunca. O diabo ele não quer acabar com a igreja assim como uma bomba, largando um míssil. Ele quer contaminar. Primeiro a comunhão entre os crentes, com pecados. É muito ruim quando a gente escuta em algum lugar, aconteceu um adultério dentro da igreja. É muito triste isso, porque acaba contaminando a igreja. Tu acaba enfraquecendo o corpo de Cristo num braço, numa mão, nos olhos, entendeu? Então, o pecado, as artimanhas do diabo, elas são muito sutis. E elas vão querer contaminar a igreja dessa maneira, trazendo coisas ruins para dentro, né? Um veneno. E a gente precisa ter cuidado com essas coisas. A igreja ela é coluna e baluarte da verdade. A gente detém a verdade que é Cristo. Então, temos que pregar esse Cristo para o futuro. O que eu espero da igreja para o futuro é que cada vez mais ela ame a Cristo, ame menos rede social, esse tipo de coisa, cara. Sim. E saiba usar isso bem, né? Porque tem que ser usado também. Sim. Tem que ser usado. São ferramentas muito importantes e muito boas que tem que ser usadas. Agora, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela está acima dessas coisas. Ela está acima de ideologias. A palavra de Deus, ela está acima de tudo isso. Nós não somos mais, como Paulo diz,
A gente não é mais grego, nem judeu, nem escravo, nem senhor. Nós somos um só, cara. Um só em Cristo. Se a igreja não entender isso também, quanto mais divisão houver, pior. Nós somos um em Cristo. Quando Jesus ora a Deus, né, pedindo, Pai, que eles sejam um, porque eu e tu somos um. É isso. Sim. A gente precisa ser um, cara. A gente vai ter divergência, a gente vai ter ideias diferentes. Vamos ter. Mas, cara, o evangelho é um só. O Espírito é um só. E ele nos dirige. Então, a igreja precisa, hoje, amanhã e sempre, ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E viver nesse caminho. Porque o futuro nós não conhecemos, pertence a Deus, e a gente não sabe. Mas a igreja vai permanecer sempre. E a gente sabe disso. Eu posso pensar assim, Felipe. É sombrio o futuro. É difícil. Mas, cara, olha o que Deus deu para a igreja. E eu vou dizer uma coisa. O poder de Deus, o evangelho depende da igreja, né? Deus manifesta o seu poder através da igreja, através do corpo de Cristo. Não é de uma forma isolada. Um evangelista, ele tá ligado a uma igreja, ao corpo de Cristo em algum lugar. Um pastor, um mestre, um apóstolo, né? Nesse sentido, assim, um apóstolo de que visita várias igrejas e tal, e que engloba muitos ministérios, como de evangelista e pastor. O poder de Deus se manifesta através da igreja, através do povo de Deus. Sim. Então, assim, cuidado com a divisão, cuidado com o individualismo. Eu vou ser um cara sozinho, eu tenho 5 milhões de seguidores e não preciso da igreja. É uma grande ilusão. É uma grande ilusão. É um passo só para cair adiante, à frente. E aí para ser um problema também para a igreja, né? Então, todo o cuidado do mundo com isso, com divisão, com individualidade, porque a igreja ela é uma só, é um só Deus, um só evangelho, um só Espírito, e nós não temos uma diferença nenhuma de raça, ideologias, questões não podem entrar para dentro da igreja e contaminar a igreja. Deus é amor, Deus quer nos transformar em mínimos detalhes que nós temos no nosso coração, que só Ele sabe, questões nossas particulares que Deus quer transformar também. Não são coisas gritantes. Aquele pecado é gritante e tal, nós não podemos aceitar. Vamos cuidar do nosso coração também, coisas pequenas que Deus sabe que a gente precisa mudar e que Ele muda isso em nós. E mudando isso, a igreja vai ser abençoada também. Que legal. Bem legal o papo aqui. Passou mais de uma hora aqui já conversando. Fomos longe hoje. Pastor Timóteo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Não sei se tu quer deixar aí um recado final para a gurizada. O que tu quiser falar, fica à vontade. Então, te agradeço muito, Felipe, por fazer parte aqui desse podcast, por estar aqui nesse tempo com vocês, ouvintes e telespectadores muitas vezes também, né? Os podcasts hoje são assim, né? Sim. E eu sou um cara que escuta podcast e eu digo para vocês, escutem. Esse aqui foi longo? Cara, tu pode dar uma pausa e ouvir depois e vai ouvindo, escuta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai ouvindo, segue ouvindo e tal. Isso é importante. E deixar uma mensagem para essa gurizada de hoje. Amem a Deus, temam a Deus. O que Ele tem para nós, o mundo não pode nos dar. Nada se compara ao que Deus pode dar. Amem a palavra de Deus, busquem a palavra de Deus e queiram que isso faça parte da nossa vida. E peçam sempre, eu digo isso, quando for ler o texto bíblico, quando for buscar a Deus, peça que o Espírito Santo te revele e abra teu coração, a tua mente, entendimento, para que a gente entenda, né, a largura, a profundidade, o comprimento de quem é Deus, de como Deus é, quem Ele é. Porque a gente precisa conhecer esse Deus, o Deus da Bíblia, né? Amém. Porque é esse Deus que vai nos transformar e que vai ditar o ritmo, né? Paulo fala sobre os rudimentos desse mundo, cara. Eu gosto mais daquele texto ali. O mundo tem rudimentos, né? E quando a gente menos espera, daqui a pouco a gente está seguindo o rudimento, que é um ritmo do mundo. Cuidado com isso. Existe um ritmo da palavra, existe um ritmo de Deus. E busque esse ritmo. Então, para isso, ame a tua igreja, ame os teus líderes, os teus pastores, entenda que eles estão ali para fazer o melhor pelo povo, para conduzir o povo. E ame a palavra de Deus. Então, meu recado para a gurizada é isso. Quanto mais cedo, melhor, né? Agora o cara pode dizer, eu nunca fui de ler.
sempre tem um dia para começar e um tempo para começar a Nunca é ler tarde. e aprender. Nunca é tarde. Sim. Que legal, ficam aí chaves para a tua vida cristã, bem importante. Pastor, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. O papo foi incrível, foi muito legal. Eu tenho certeza que edificou a tua vida e mais uma vez eu te coloco aí. Se edificou a tua vida, certamente vai edificar mais alguém. Então, envia aí o link desse episódio para os teus contatos, para os teus amigos e assim tantas outras pessoas serão abençoadas. Fica aqui um grande abraço e até o próximo episódio.